Ele me encarregou de trazer a palavra hoje. E eu só vou pregar só o que está na palavra de Deus, somente o que está aqui. O irmão Rômulo abriu a palavra de Deus aí em 2 Pedro, fala dos falsos profetas. E tem muitos, às vezes, sem saber, está pregando algo que acham que está na palavra de Deus, mas não está. Acabam sendo falsos profetas e não sabem. Irmãos, peço a todos a se colocarem de pé. E vamos estar lendo a palavra de Deus em Romanos 8. Romanos 8, do 5 ao 9. Romanos 8, do 5 ao 9. Amém? Eu vou estar lendo, devido a barulho de Bíblia ainda, devido à tradução. Romanos 8, do 5 ao 9. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Pode assentar. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre o cristão carnal e o cristão espiritual. E só para a gente começar, né? Eu já até falei isso com algumas pessoas. Nós, enquanto carne, nós gostamos de coisas, como a palavra de Deus diz, daqui da terra. Coisas carnais. E as coisas carnais, normalmente, quase 100% das vezes, são prazerosas. Por exemplo, todos aqui, uns mais, outros menos, mas todos gostam de doce. Uns menos, outros mais. Todos gostam de doce. E alguns muito, muito. E outros gostam de coisas salgadas. Gosta de uma pizza, gosta de uma lasanha, gosta de uma comida bem gostosa com massa, um lanche. Outros gostam de doce e outras coisas. E tudo isso é muito bom, claro. A nossa carne, ela gosta disso. Só que tudo isso faz mal. Agora vai comer algo poucas pessoas gostam, acredito. Vai comer um quiabo, um jiló, uma salada, não é tão prazeroso quanto um doce, um salgado, alguma coisa assim. Só que faz bem. Já parou para pensar nisso? Aquilo que é gostoso, o sorvete, é maravilhoso, mas só gordura. Passar o pão na manteiga não é bom, só que faz mal. Agora você comer aquela salada, beterraba, pepino, jiló, é horrível, pelo menos para mim. É horrível, só que faz bem. Faz bem. Então, normalmente as coisas da carne, as coisas prazerosas da carne, elas não vão nos fazer bem. Da mesma forma, você trabalha... Obrigado, varão. Tá bonito, hein? Obrigado. E outro exemplo maior, você trabalha, você se esforça, acorda cedo, você dá o seu melhor e compra a sua moto, ou compra o seu carro. Aí vem o vagabundo, passa e te rouba. Olha que facilidade. Mas pensa aí, tentam ter, eu sei que vocês são espirituais, mas tentam ter uma visão carnal agora. Não seria melhor se fosse assim? Ah, vou trabalhar não, vou roubar a Jailson ali na esquina. Olha, bem mais fácil, bem mais prazeroso, não é? As coisas da carne não é bom, não seria bom com a visão carnal. Se o irmão ou uma pessoa falasse alguma coisa da gente, a gente ficasse com raiva, xingasse ele, ir lá e matasse, pronto, a gente resolveu o problema. As coisas da carne são muito prazerosas. A gente entra para a droga. Vocês acham que a droga não é algo prazeroso? Com certeza é. Com certeza é prazeroso. Só que faz bem? Não faz bem.
O homem ter várias mulheres não deve ser bom? Deve ser. É prazeroso? É. Só que as consequências são tremendas. Aqui na terra, não é só para o inferno, não. Gasto, dor de cabeça. Estamos tendo uma visão aqui carnal, tá, irmãos? Tudo que é carnal, provavelmente, ou 100% das vezes, vai ser algo prazeroso. Você mentir. A gente estava conversando lá na roça com meu pai esses dias, e várias pessoas que moram aqui em São Mateus, ou moram em, sei lá em São Paulo, receberam uma grana sobre a barragem lá de Brumadinho. Falam que são pescadores, ou que receberam 40, 50, 100 mil, 200 mil, e nem sequer foram na beira do rio, às vezes não sabem nem nadar, e receberam. Não é bom você ganhar 200 mil assim, sem fazer nada, mentindo? É um dinheiro que você ia ficar aí, talvez a sua vida toda não ia conseguir juntar, bem provável que não. Mas não é bom você mentir e ganhar 200, 300 mil, 40 mil? É bom, as coisas da carne são prazerosas. Então, é só uma introdução. Nós vamos falar sobre o cristão carnal e o cristão espiritual. As coisas da carne é muito fácil, é muito prazerosa. E Satanás, ele faz com que a gente enxerga isso com algo bom. Vou mentir que eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo, vai ter um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro. Satanás faz com que a gente temos uma visão que é algo bom para a gente aqui na terra. Mas Satanás é o quê? Qual é o que a Bíblia fala sobre Satanás? Ele é o quê? O pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. João 4, se eu não me engano, é o pai da mentira. Então, a gente e tem muito cristão nessa aí, cheio de jeitinho. Às vezes você leva nome de careta, de chato, mas porque você tenta viver uma vida de santidade, uma vida que está aqui na palavra de Deus, a vida que Deus quer que a gente viva. E quem é de Deus, claro, quem é de Deus, ele ouve a palavra de Deus e faz o quê? E pratica. Quem é de Deus? Muitos ouvem a palavra de Deus, muitos. Quantas pregações a gente já foi para casa e falou, nossa, como o pastor pregou bem hoje, como o culto hoje foi bom. Por quê? Porque a mensagem foi bonita? Ou porque Deus falou com você alguma coisa que você estava errando e agora você não vai errar mais? Quando que esse culto vai ser? Quando que o pastor pregou muito? Tem mensagens que, às vezes você sai da igreja assim, não gostei muito da pregação de novo. Talvez você não fala. Talvez aquele dia Deus estava querendo falar com você, você estava disperso, estava com sua mente em outro lugar. Então, só para a gente ter uma visão carnal das coisas da carne, sobre o cristão carnal, é prazeroso. E no mundo que a gente vive hoje, esse mundo moderno, tem três pecados que eu acho que são os principais, assim. É o pecado que impede do crescimento do reino de Deus para aquela pessoa que talvez é até convertida, entre aspas, e aquela pessoa que ainda não se converteu. Eu acho que esse é um dos principais pecados assim carnais, que é o orgulho, a vaidade e a prepotência. Traduzindo, a falta de humildade. Esse é o que impede, na minha visão, é uma barreira que impede de uma pessoa se converter de verdade, uma pessoa que é até convertida parar de fazer coisas que agradam a Deus. Hoje, a gente tem, os jovens principalmente, já acham que sabe tudo. Entram na faculdade, a gente estava conversando, né, Gilson, lá aquele dia. O cara começou a fazer direito, na primeira semana dele, você falar alguma coisa com ele, botar na justiça que isso aí, vou virar advogado. Já é assim. Aí tem um jovem, um ratinho, sabe nada da vida, quer ensinar, às vezes, uma pessoa que já quebrou tanta cara na vida. E hoje a gente está assim, os jovens estão achando que só por causa da internet, pesquisa alguma coisa no YouTube, tem coisas que só a experiência, cara, a experiência adquire com o tempo. Não tem jeito, você vai pesquisar, eu vou pesquisar lá 10, 15 anos, como que eu vou abrir um restaurante? Eu vou ficar 10 anos pesquisando. Vocês acham que eu vou ser melhor de conhecimento de restaurante do que uma pessoa que trabalhou lá na cozinha do restaurante lá durante 1 ano? Não, eu vou ficar 20 anos, vou ficar a minha vida inteira estudando sobre restaurante
mas eu não vou saber mais que uma pessoa que estava ali todo dia dentro do restaurante durante 6 meses, 1 ano. Então, o pecado do orgulho, da vaidade, da soberba, da falta de humildade, na minha visão, é algo que é uma barreira que Satanás coloca na sua mente, no nosso coração. O pastor sempre falou, a gente não você é orgulhoso. Não, todos nós somos orgulhosos. O orgulho está aqui dentro, o pecado está aqui dentro de nós. A gente tem que orar e colocar a nossa vida perante ao Senhor para que esse orgulho ele não venha tomar posse sobre nós. E nós, enquanto cristãos, a gente tem que ser humilde, porque Jesus Cristo ele foi humilde. E as pessoas julgam muitos evangélicos porque leem a Bíblia. E a gente tem que ter sabedoria, porque quando você sabe alguma coisa, de qualquer coisa, principalmente da palavra de Deus, quem não sabe, ou quem sabe pouco, algum determinado assunto que você sabe com propriedade mais do que o outro, você tem que tomar cuidado para você não ser arrogante. Para o seu conhecimento que você adquiriu através da revelação da palavra de Deus, seja uma forma de, ao invés de abençoar aquela pessoa que não sabe, você afastar ela mais de Deus. Porque as pessoas te julgam, agora crente acha que sabe de tudo, sabe mais do que todo mundo. E às vezes a gente não está falando para se engrandecer, está falando porque é uma obrigação nossa, quando Deus te fala alguma coisa aqui e você passar para uma pessoa que não sabe. E a gente tem que tomar cuidado, pedir sabedoria a Deus para que esse conhecimento não faça com que a gente perca a humildade, faça com que a gente perca a essência do amor que nós temos que ter uns pelos outros. Então, um dos principais problemas, eu vou falar hoje aqui nas igrejas, é essa falta de humildade. Às vezes é um pastor, apóstolo, né, que é a patente mais alta hoje, que dizem, bispo, e a pessoa acha, porque ele tem um conhecimento a mais, ele é melhor do que os outros, ele sabe alguma coisa a mais, ele é melhor do que os outros. É o orgulho, essa falta de humildade. Ele está sendo um cristão carnal. Essa pessoa está sendo um cristão carnal. Por quê? Ele está deixando o ego dele está acima da palavra de Deus. Então, o conhecimento, eu já falei aqui, o conhecimento sem amor, ele leva à soberba. Ele leva à soberba. Então, a gente precisa de mais amor e menos conhecimento. Hoje, muitas igrejas está cheia de conhecimento, tem doutores, tem mestres, tem PhD, estudou 20 anos, teologia, um exemplo, e não tem amor. Acho que é em Romanos, se eu não me engano, que fala, sem amor, nada presta. Então, você tem que ter amor. Então, às vezes, a gente peca por falta de sabedoria, não é por falta de conhecimento. Às vezes, conhecimento a gente tem, mas com a falta de sabedoria, ele não vai servir para nada. E Jesus Cristo, ele foi o maior exemplo, né, de humildade. E tem uma passagem, uma das passagens lá de Jesus Cristo, um fariseu, Jesus e uma pecadora. Não sei se todos sabem, os fariseus, na época, eram 72 fariseus, não tinham tanto assim. Eles eram as pessoas instruídas, eles eram religiosos, eles guardavam a lei de Moisés, eram pessoas estudadas, então para eles era tudo certinho, eles eram os fariseus. Aí um fariseu chamou Jesus para ir jantar na casa dele. Essa passagem está em Lucas 7, se os irmãos quiserem abrir e estar acompanhando. Lucas 7, 36, eu não vou ler porque a passagem é longa, vou tentar resumir. O fariseu, Lucas 7, o fariseu ele chama Jesus para jantar. Aí Jesus vai até a casa dele. Quando Jesus chega lá na casa, uma mulher pecadora, que a palavra de Deus fala que é pecadora, ela se prostra atrás de Jesus e começa a chorar aos pés de Jesus e começa a limpar os pés de Jesus com o seu cabelo e com perfume. Ela começa a limpar os pés de Jesus e começa a beijar os pés de Jesus. Aí o fariseu, dentro do seu coração, ele já julga. Ele fala, se esse aí, falando de Jesus,
se esse aí fosse profeta mesmo de Deus, ele saberia que ela era uma pecadora. No coração dele, olha o coração orgulhoso, julgando Jesus já, né? E julgando a mulher também. Se esse fosse um profeta de Deus, é mais ou menos assim. Se eu estiver falando alguma coisa, vocês me corrijam aí. Estava julgando essa pecadora. E aí Jesus entendeu o coração dele, a maldade, o orgulho que estava no coração dele, que ele não era um cristão, mas ele era um religioso, era o judaísmo na época. Julgou. Aí Jesus fala mais ou menos assim. Naquela época tinha um costume de lavar os pés. Vou falar um pouco sobre esse lavar os pés. Então vou adiantar um pouco. Jesus fala mais ou menos assim, deu um exemplo, né, de uma parábola que tinha uma pessoa que tinha duas pessoas devendo a ele. Um era 500 denários e o outro, eu creio que era 50 denários. Aí Jesus pergunta a esse fariseu chamado Simão, o credor perdoou a dívida. Aí pergunta a esse fariseu, quem o credor amou mais? Obviamente foi aquele que devia mais. Se devia mais e perdoou, então amava mais. Aí Jesus falou bem assim com esse fariseu, eu entrei aqui na sua casa, você não lavou os meus pés, não me deu água para limpar os meus pés, você não me deu um beijo no rosto, que era cultural na época, beijar o homem no rosto, você não me ofereceu nada, nada. Eu entrei na sua casa, você não me ofereceu nada. Já essa pecadora, eu entrei, ela se prostrou diante aos meus pés, chorou, beijou os meus pés, usou um perfume e lavou os meus pés. Lembrei, eu entrei, você não ungiu a minha cabeça com óleo, não fez nada. E essa pecadora que você está julgando, ela fez tudo isso. Tudo isso. Olha a sinceridade, olha a humildade dessa pecadora. Um fariseu, uma pessoa entendida, uma pessoa que talvez, uma pessoa que falava bonito, falava bem, tinha uma oratória bonita, talvez 1,85 m de altura, forte, igual eu assim, falava bonito, mas era de mentira, era tudo de mentira, uma pecadora. A Bíblia diz que ele não ungiu a cabeça de Jesus Cristo com óleo, e ela não ungiu a cabeça, ela se prostrou diante aos seus pés, e chorou, e beijava os seus pés. Olha que exemplo de humildade, olha que exemplo de humildade. E só para a gente não entender, né, sobre se lavar os pés, a Igreja Católica ela tem essa prática até hoje. Esse lavar os pés, hoje a gente não precisa lavar os pés mais, porque nós temos calçado, nós temos carro, moto, bicicleta. Naquela época não tinha nada disso, era cavalo quem tinha e descalço ou quem tivesse uma sandália. Então os pés eram bastante sujos, cheio de poeira. E quando você entrava na casa de alguém, o servo dessa pessoa, que era um servo, um escravo, era um escravo. Se chegava, tinha um balde ali, ela lavava os seus pés, limpava os seus pés por causa do conforto e para limpar os seus pés. Então hoje não precisa a gente mais fazer isso. A gente já tem carro, moto, ninguém anda descalço aí, né? Só para a gente não perder esse comentário. Já ouvi essa aí também, já ouvi. Vamos dormir que fulano de tal quer ir embora, né? Então, irmãos, até aí tudo bem, entendido? Vamos prosseguir. Então, irmãos, Jesus Cristo, ele não liga para status. Quando chegar o julgamento, Jesus não vai falar assim, Senhor Presidente Barack Obama, você vai para o inferno, ou você vai para o céu, apóstolo fulano de tal, bispo Beltrano. Não vai ter isso. Status para Jesus Cristo não vale de nada. Não é nada. Jesus Cristo, a única pessoa que Jesus Cristo teve reverência foi a Deus. Somente a Deus. E Jesus Cristo, por todo o conhecimento que ele tinha e que ele tem, ele nunca humilhou ninguém. Ora, quantas e quantas oportunidades que Jesus Cristo teve de fazer com a pessoa passar vergonha.
Nesse caso, por exemplo, ele poderia falar bem assim, talvez se fosse eu no lugar de Jesus ali, realmente ela é uma pecadora. Talvez eu ia falar isso aí, ué. Mas Jesus Cristo, com a humildade que ele tem e que ele é, ele não julgou e falou no final: vá em paz, a sua fé te salvou. Então, Jesus Cristo é uma pessoa não, é o nosso Deus humilde, e a gente tem que aprender com essa humildade de Jesus. Um pouco mais sobre essa humildade de Jesus, então isso demonstra que, por mais que você tenha conhecimento, que você seja um cristão ou algo do tipo, isso não vale de nada perante a Deus. Você tem que ter humildade. Você não pode deixar que esse orgulho te atrapalhe a você se aproximar de Jesus Cristo. Irmãos, sobre essa humildade de Jesus, abram lá em Filipenses 2, do 5 ao 9, é uma passagem bem conhecida. Filipenses 2, do 5 ao 9, de vez em quando a gente lê essa passagem aqui. Filipenses, eu vou estar lendo, tá, irmãos? Filipenses 2, do 5 ao 9. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou, e sobremaneira lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, Jesus Cristo se humilhou. Jesus Cristo se humilhou. E muitos usam essa passagem: os humilhados serão exaltados, Deus vai te exaltar. É assim, você tem que se humilhar. Você tem que se humilhar. Mas quem tem que te exaltar é Deus. Não é você que tem que se exaltar. Você tem que se humilhar. Se humilhar. Quem vai te exaltar vai ser Deus. Porque se você se exaltar, você vai estar sendo arrogante. Você não vai estar tendo humildade. Então, essa passagem fala, no início, né? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Será que a gente tem o mesmo modo de pensar do que Cristo Jesus? Tem um filme, eu acho, um livro. Toda vez que a gente estiver em uma situação, a gente pensa: o que Jesus faria em meu lugar? É tentar ter o mesmo modo de pensar do que Cristo Jesus. Se os cristãos tivessem o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, a nossa igreja estava lotada, as igrejas estavam lotadas, pessoas estavam rendendo aos pés de Jesus Cristo. Mas não tem, porque muitos são cristãos carnais. Muitos. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar sendo um cristão carnal e não saber. A gente está sendo sincero de uma forma errada. Você está sendo sincero, mas você está errado. Se eu pergunto alguma coisa para você e você fala com sinceridade, não quer dizer que você está certo. Você está sendo sincero, mas você pode estar errado. Então, a gente tem que se humilhar. Porque Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele não julgou ser igual a Deus. Ele se humilhou. Se humilhou a chegar ao ponto de morrer numa cruz. Maldito aquele que morre no madeiro. E a gente também, eu não poderia deixar também de falar, né? Que Jesus, assim, não tem palavras, né, é incomparável você falar de Jesus Cristo. Mas a gente tem uma pessoa, homem como nós, que foi Paulo, que também foi um exemplo de humildade. É só virar a página, antecipar uma página, Filipenses 1, eu não vou ler, Filipenses 1, do 15 ao 18, vou ler, é pequeno, 8:30 ainda. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando assim que podem aumentar meu sofrimento na prisão, mas que importa, uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também isso me alegro, sim, sempre me alegrarei. Paulo, quando escreveu essa carta aos Filipenses, no 13, Paulo estava preso, provavelmente em Roma.
O 13 fala assim: de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Ele estava preso. Então, quando ele escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso provavelmente em Roma. E naquela época, o Rômulo falou sobre os falsos profetas, também existiam falsos profetas naquela época. Mas estudos dizem que essas pessoas que estavam pregando, que Paulo diz, aqueles que, porém, que pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim pode aumentar meu sofrimento, ou seja, vamos refletir agora. Tinham falsos profetas, mas esses que estavam proclamando aqui o evangelho de Cristo, não de forma sincera, e provavelmente eles não eram falsos profetas. Tá, não eram. Então por que Paulo fala? Naquela época, Paulo era referência, né? Ele era o maior evangelista. Então, naquela época, tinham pessoas que queriam ser igual ao Paulo, que pregavam a palavra de Deus, mas não de forma sincera. Eles pregavam porque eles queriam ser iguais ou melhor do que Paulo. Aqueles que pregam por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim pode aumentar meu sofrimento. Ou seja, Paulo ia pensar, aquele fulano e Beltrano está agora pregando a palavra de Deus lá e eu estou aqui preso. Eles pregando, talvez eles imaginavam que ia aumentar o sofrimento de Paulo. Paulo ia pensar assim, nossa, eu estou preso aqui e fulano e Beltrano estão lá pregando. Eles vão me ultrapassar, eles vão ser maior do que eu. Não, Paulo, vamos mudar de Paulo. Paulo, por mim, o que importa é que a palavra de Deus seja provada. Que ele diz, mas o que importa, uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também isso me alegra. Ele, pelo contrário, ele se alegrava. Ele se alegrava por quê? Porque Paulo não era um crente carnal. Paulo não tinha orgulho. O foco de Paulo era pessoas se render aos pés de Cristo. Ele estando preso ou não, o que importa? O que importa é que Jesus Cristo está sendo pregado. Se está sendo com fingimento ou não, se está dentro da palavra de Deus, o que importa? Nisso eu me alegrarei. Que humildade. Enquanto tinha uns que queriam ser maior ou melhor do que ele nem ligava para isso. Ele só pregava a palavra de Deus. Então isso mostra a humildade que Paulo tinha de focar somente em Cristo. Então isso mostra que esses que pregavam a Cristo por fingimento, talvez não eram falsos profetas, falsos mestres, talvez pregavam a palavra de Deus mesmo, eles eram crentes carnais, eles eram cristãos carnais. Talvez tenha uma pessoa que fala bonito, está ali, mas está falando dentro da palavra de Deus, não está sendo falso profeta, mas talvez é por fingimento, é para chamar atenção, que eu prego bem, que eu falo bem, e que não sei o quê, talvez é por fingimento. É por isso que no julgamento, eu estava refletindo uma vez sobre isso, como que uma pessoa expulsa demônio, uma pessoa que levam almas para Cristo, que pregam, que pessoas se rendem, pode ir para o inferno. Por causa disso aí, ué. Ele está pregando a palavra de Deus, de verdade, está pregando a palavra de Deus aqui, a Bíblia, mas não é de uma forma sincera, é para se exaltar. Eu preguei 10, 15, 20 almas se rendeu a Jesus Cristo, é para se exaltar. Ele está sendo um crente carnal, ele não está sendo um crente espiritual. O crente espiritual, o foco dele é igual o Paulo está falando aqui. O importante é Cristo ser pregado e pessoas serem salvas. Quando a gente fala de Jesus Cristo, é um ponto, uma exclamação fora da curva. Não dá para a gente, a Bíblia diz que a gente tem que ter o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo. Mas quando a gente pega Paulo, mais, a gente consegue. Porque a Bíblia diz que Paulo era uma pessoa como nós. Não tinha diferença de nós. Claro, a vida espiritual dele era bem acima da gente. Mas a gente pode, velho. Se Paulo pode, todo mundo pode. Depende da sua vida com Deus. Depende do seu relacionamento com Deus. Então, essa é a diferença dos cristãos carnais e os espirituais. E agora a gente vai ler lá em Colossenses 3, 1 e 2. Colossenses 3, 1 e 2. Quem achou pode estar lendo.
A principal diferença de um cristão, de um cristão espiritual, que o foco dele é das coisas lá do alto. Não descarregou, não. O foco dele é das coisas lá do alto. Portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, o que quer dizer ressuscitado? Se você realmente se converteu a Cristo, que você morreu para a carne e você ressuscitou com Cristo em carne, você vai buscar as coisas lá do alto. Você não vai ser arrogante, você não vai ser orgulhoso, você vai ter humildade, você vai perdoar, você vai amar, você vai orar, você vai se alegrar quando o irmão conquistar uma bênção, você vai se entristecer quando o irmão estiver sofrendo, estiver triste. Agora, se você for um crente carnal, a sua mente vai estar somente ligada para as coisas aqui da terra. Às vezes você vai estar na igreja, você vai pregar a palavra, você vai estar vindo à igreja todo dia, mas o seu foco talvez está no irmão, está no carro, está em coisas aqui da terra. Então, quando você ressuscita para Cristo, o seu foco agora é nas coisas lá do alto. É o que a palavra de Deus diz. O 2, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado porque é muito fácil a gente se prender às coisas aqui da terra. É muito, muito, muito fácil. É só você colocar um objetivo na sua vida, ou você estiver passando por algum tipo de problema, que a sua mente ela fica somente entestida naquele problema, ou naquele objetivo, ou naquela meta, que você passa a ser um cristão carnal. A sua mente vai estar nas coisas daqui da terra. Se você está passando por algum tipo de problema, você só vai ficar focado naquele problema. Se você quer passar no concurso, você vai estudar, estudar, estudar e passar no concurso. Se você quer adquirir algum tipo de bem, você vai trabalhar, vai economizar para você conseguir aquele tipo de bem. É fácil. Então, quando você foca demais nas coisas aqui da terra, é automático. Você está alimentando a sua carne, então você vai se distanciando de Deus. Você vai orando menos. E eu falo que eu sou uma prova disso. Por quê? Eu leio muito, mas eu não abro mão de ler a Bíblia. Eu tenho livros já separados lá, 5 livros já separados para me ler, e eu tenho que ler esses livros, que é desenvolvimento pessoal, finanças, saúde emocional, essas coisas. E eu tenho a Bíblia para me ler, eu faço faculdade, eu estou tentando assistir aula de inglês, mas eu não abro mão da Bíblia. Isso eu não abro mão. Às vezes que eu deixava para ler a palavra de Deus à noite, você lia aqui, no outro dia você ia ler, você nem sabia que você tinha lido, você nem lembrava. Porque eu estava deixando para ler a palavra de Deus de tarde, de noite. Orava na hora de ler a Bíblia, eu não estava lendo só com os olhos, não estava entrando nada aqui. Já teve vez de eu orar, até engraçado. Estava com tanto sono, mas esse hábito de dormir e orar, que eu estava pedindo Deus para abençoar os meus pecados. Porque eu estava com tanto sono. Então, Deus, me perdoe, eu vou dormir. Então, quando você coloca foco, não é errado, como eu sempre falo, você tem objetivos na sua vida, você tem problemas para resolver, você tem alvos, não é errado você trabalhar, você estudar, você se planejar, não é errado. Mas é muito fácil você se distanciar de Deus. É muito fácil. Os problemas, então, para algumas pessoas, a gente até riu hoje lá, lembra que você falou da igreja primitiva, que eles às vezes viviam em paz e buscavam a Deus. E outros cristãos, eles buscam a Deus quando está no sofrimento. E hoje, muitos é assim, eles estão em Deus. As coisas vão bem, eles saem da presença de Deus. E quando as coisas vão mal, ele também sai da presença de Deus. Aí fica difícil. Então, irmãos, a gente tem que buscar as coisas lá do alto, que a gente leu aí em Colossenses 1 e 2. E lá no 3, só virar umas páginas para ficar pertinho. Lá no 3, eu vou ler o 5, o 8, o 9 e o 10. 5, 8, 9 e o 10. Colossenses 3. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria.
A avareza é uma idolatria. E o 8, 9 e o 10. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não minta uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas. Ou seja, vocês se converteram. Se vocês realmente se converteram, se você agora é um cristão espiritual, você não tem que estar fazendo coisas carnais mais. Você não tem. E o 10. E se revestiram da nova natureza que se renova pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, para a gente ser um cristão espiritual, a gente tem que se revestir, se renovar do conhecimento daquele que nos criou, que é Jesus Cristo, que é Deus. Senão, você vai passar 20, 30 anos na igreja e você não vai crescer, você não vai ser um crente, um cristão espiritual, porque você não se reveste do conhecimento. Às vezes você até ora, mas você não lê a palavra. Eu sei, irmãos, não é fácil ler a palavra de Deus, não é fácil. Eu agradeço a minha mãe, né, que sempre me incentivou a ler a palavra de Deus. Eu lia provérbios, eu lia salmos. Então, é difícil. Eu falei hoje, na escola bíblica, né, dos jovens, Atos 7, por exemplo. Você não sabe nada da Bíblia, nada, nada. Se você pegar Atos 7, que é Estevão, antes de Estevão ser morto, ele começa a pregar, a fazer sua defesa. Então ele conta mais ou menos a história da Bíblia, que começa, não a história da Bíblia, mas o que ele conta, começa em Abraão e vai até Jesus. Num capítulo, ele conta. Então, quando você for ler alguma coisa, você já vai ter uma noção, você não vai ficar tão perdido mais. Mas se a gente não se revestir do conhecimento de Jesus Cristo, através da leitura da palavra de Deus, através de ver vídeos, eu vejo muito vídeo, você não vai crescer espiritualmente. Às vezes você não tem tempo, mas para Deus você tem que ter um tempo. Deus tem que ser prioridade na sua vida. Se você não tiver tempo para Deus, você precisa se converter, ou você precisa rever os seus conceitos. Você precisa fazer uma gestão de tempo colocando Jesus Cristo e a palavra de Deus como prioridade na sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então a gente tem que primeiro buscar o reino de Deus, para a gente ser um cristão espiritual, para a gente abandonar as coisas da carne, para a gente não ser um crente carnal. E não vamos esquecer, o orgulho é uma das principais barreiras, a falta de humildade é uma das principais barreiras de você reconhecer que você está errado e que fulano Beltrano, ele tem razão. Se você não reconhecer isso, você não vai crescer, independente do que você estiver passando. Tem uma pessoa, que eu não posso citar o nome, não é daqui da igreja, é uma pessoa de trabalho. E vai acontecer uma situação com ele, e um superior meu falou bem assim, sabe que eu fico triste? Sabe que eu fico triste? Que ele vai sair, vai falar que fulano é o culpado, que Beltrano é culpado, que Beltrano é culpado. Isso meu superior falando para mim. Ele vai botar a culpa nos outros e ele não vai mudar. Ele vai chegar em determinada situação, ele vai fazer o quê? A mesma coisa. E vai fazer o quê? Vão fazer a mesma coisa com ele. Então, enquanto ele não reconhecer que ele está errado em algumas coisas, e ele não procurar mudar, ele vai continuar sempre na mesma coisa. É um círculo vicioso. Então, vamos crescer espiritualmente. É tempo. Nós estamos vivendo no tempo de procurar viver algo novo em Deus. Não é tempo de viver algo novo aqui na terra, porque nós somos cristãos espirituais. Vamos procurar viver algo novo em Deus. Se você já teve experiência com Deus e não tem mais, busque a Deus. Coloque Deus como prioridade na sua vida, que tudo Ele vai fazer. Se você estiver passando por algum problema, independente do que acontecer, você vai viver de corpo e alma. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
A pessoa que vive isso, a chance dela ser um cristão espiritual é enorme, enorme. Então vamos colocar Jesus Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas. Vamos procurar a quebrar o nosso orgulho, a procurar ter humildade, a procurar ter amor e a ser sincero com Deus. Jesus, eu estou precisando de mais fé, eu não tenho tanta fé, eu estou precisando mudar isso. Senhor, eu leio a palavra de Deus, eu não consigo entender, me ajuda. É o versículo mais falado aqui na igreja, Jeremias 29, 13, como é que é? Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Eu não lembro aonde está essa palavra, mas eu acho que é 2 Crônicas, que fala que o Senhor estará com vocês se vocês estiver buscar o Senhor. Como é que é, gente? Eu esqueci a passagem. O Senhor estará com vocês enquanto você estiver com o Senhor. Deu branco, eu não lembro. Você sabe essa, não sabe? O Senhor está com vocês enquanto vocês estiverem nele. Então, se você buscar, você vai achar. Quem busca, acha. Quem bate, encontra. Quem pede, recebe. Então, busque a Deus. Reconheça que você, que eu, nós somos pecadores. Nós não somos perfeitos. Independente das experiências que você já viveu com Deus, independente da sua vida de Deus, se você tem 1 ano de crente, se você não é crente, se você tem 10, 20, 30 anos de crente, isso não é mérito nenhum perante a Deus. Porque você vai ser salvo, nós vamos ser salvos pela nossa sinceridade e pela nossa humildade perante a Deus. Não é pelos status, não é pelo conhecimento, é pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus, e nem vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, o 8 e o 9. Então vamos buscar, irmãos, viver algo novo em Deus, buscar ser um crente espiritual. Você vai levar nome de chato, de louco, mas o que importa é agradar a Deus e não os homens. E vamos viver plenamente João 13:17. Se vocês sabem essas coisas, tudo que aqui foi revelado, se vocês sabem, que vocês estão ouvindo, vocês sabem, bem-aventurados serão se as praticarem. João 3,17. Deus já nos revelou, Deus continua nos revelando através de palavra, através de louvores. Então, se vocês sabem, bem-aventurados serão se vocês praticarem. Amém? Amém. Convido a equipe de louvor. Irmãos, vamos colocar de pé para estar louvando a nosso Deus, livre acesso. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor, que através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhou diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder,